Você já guardou um segredo que deveria ser motivo de alegria, mas que acabou te colocando em uma situação impossível? Aquele tipo de segredo que começa pequeno, inofensivo, mas que cresce tanto que você se vê presa em uma teia que você mesma teceu, sem saber como sair sem machucar as pessoas que você mais ama? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Por anos, os sons do mundo chegavam até mim filtrados, abafados, como se eu estivesse constantemente debaixo d'água. Os aparelhos auditivos eram parte de quem eu era, de como as pessoas me viam e de como eu me relacionava com o mundo. Então, quando recebi a notícia de que uma cirurgia experimental havia funcionado e que minha audição estava se recuperando rapidamente, deveria ter sido o momento mais feliz da minha vida. E foi, por exatamente 3 dias. Até que comecei a ouvir conversas que não deveria, segredos que mudaram tudo o que eu pensava saber sobre meu relacionamento, minha família e o homem que eu amava. O pior de tudo? Ninguém sabia que eu podia ouvir. E quando meu namorado tirou gentilmente meus aparelhos auditivos para fazer a pergunta mais importante de nossas vidas, ele não tinha ideia de que eu já havia escutado não apenas seus planos, mas também segredos que jamais deveriam ter chegado aos meus ouvidos. Meu nome é Laura, tenho 28 anos, e convivo com perda auditiva desde os 8 anos de idade, quando uma meningite severa danificou meus nervos auditivos. Não foi uma surdez total, mas o suficiente para transformar minha vida. Aparelhos auditivos potentes tornaram-se parte da minha identidade, assim como a leitura labial e a comunicação adaptada que desenvolvi ao longo dos anos. Na verdade, essa condição moldou muito de quem eu sou. Mais observadora, mais atenta aos detalhes visuais, mais sensível às expressões faciais e à linguagem corporal. Foi assim que conheci Rafael, há 3 anos. Nos encontramos em um café onde eu trabalhava como barista. Ele era cliente frequente, sempre pedindo o mesmo: cappuccino, extra forte com uma dose extra de café. Naquele dia, em particular, estava chovendo muito, e ele entrou encharcado, com água escorrendo do casaco e formando uma poça aos seus pés. Sorri ao vê-lo naquele estado, e ele sorriu de volta, aquele tipo de sorriso que começa nos lábios e termina nos olhos. Quando veio fazer o pedido, notei que ele falava olhando diretamente para mim, articulando cada palavra com clareza, sem aquela impaciência que muitos demonstravam quando percebiam meus aparelhos auditivos. Quando entreguei seu cappuccino, ele me surpreendeu com uma pergunta: "Você conhece língua de sinais?" Respondi que sim, que havia aprendido na adolescência, embora minha perda auditiva não fosse total. Sem hesitar, ele começou a comunicar em sinais fluentes, contando que tinha um irmão surdo e que havia crescido usando essa forma de comunicação. Ali, em meio ao barulho da cafeteria que eu ouvia apenas parcialmente, encontrei alguém que falava minha língua mais silenciosa. Nosso relacionamento cresceu naturalmente a partir dali. Rafael era engenheiro de software, trabalhava em uma empresa de tecnologia e tinha essa capacidade incrível de traduzir conceitos complexos em explicações simples e visuais. Ele nunca tratou minha condição auditiva como um problema a ser superado ou ignorado, mas como uma parte de mim, tão natural quanto a cor dos meus olhos ou o som da minha risada que ele dizia ser sua melodia favorita, mesmo que eu não conseguisse ouvi-la completamente. Após 2 anos de namoro, fomos morar juntos em um pequeno apartamento no centro da cidade. A vida a 2 era exatamente como eu sempre sonhei: companheirismo, respeito mútuo e aquela sensação de estar verdadeiramente em casa quando estávamos juntos. Rafael tinha o cuidado de sempre ficar no meu campo de visão quando conversávamos, de verificar se eu havia entendido instruções importantes, de me acordar gentilmente tocando meu ombro, em vez de confiar apenas no som do despertador que eu às vezes não ouvia. Pequenos gestos que mostravam o quão atento ele era às minhas necessidades. Foi durante nosso 2º ano juntos que ouvi falar sobre um novo procedimento cirúrgico experimental para regeneração neural auditiva. Meu médico mencionou
que eu poderia ser uma boa candidata, dado o tipo específico de lesão que eu tinha. A cirurgia tinha riscos, claro, e uma taxa de sucesso de apenas 40%, mas a possibilidade de recuperar parte significativa da minha audição parecia um sonho distante que de repente se tornava palpável. Discuti longamente com Rafael sobre isso. Ele estava preocupado com os riscos, com a possibilidade de a cirurgia não funcionar, ou pior, causar danos adicionais. Mas ele também entendia o quanto isso significava para mim. No fim, apoiou minha decisão, segurando minha mão na sala de espera do hospital, enquanto eu aguardava ser chamada para a cirurgia. O procedimento em si foi rápido, menos de 3 horas. A recuperação, no entanto, foi um teste de paciência. Semanas de dores de cabeça, tontura e nenhum sinal aparente de melhora na audição. Os médicos pediam paciência, explicando que a regeneração neural era um processo lento, que poderia levar meses até que algum resultado fosse perceptível. Comecei a me arrepender, a pensar que havia arriscado muito por um sonho impossível. Foi numa manhã comum, 6 meses após a cirurgia, que percebi a mudança. Estava na cozinha preparando o café, como sempre fazia, com meus aparelhos auditivos ainda na mesa de cabeceira. De repente, ouvi um barulho que nunca tinha percebido antes. O suave borbulhar da cafeteira. Fiquei imóvel, quase sem respirar. Em seguida, identifiquei o som da água correndo pelo encanamento do prédio, o canto distante de um pássaro vindo da janela, o zumbido baixo da geladeira. Sons que antes eram inexistentes ou tão abafados que eu mal registrava. Com o coração disparando, corri até o banheiro onde Rafael estava tomando banho. Abri a porta e consegui ouvi-lo cantarolando baixinho, algo que jamais havia escutado antes. Ele me viu e sorriu, perguntando se eu precisava entrar. Balancei a cabeça, sem conseguir encontrar palavras para explicar o que estava acontecendo. Nos dias que se seguiram, fiz novos testes com meu médico, que confirmou o inacreditável. A cirurgia havia funcionado muito além das expectativas. Meus nervos auditivos estavam regenerando a um ritmo excepcional. Não era uma recuperação completa, não ainda, mas a melhora era significativa e continuava progredindo a cada dia. Parecia que toda a minha vida estava prestes a mudar. Mas decidi guardar essa notícia por um tempo. Queria ter certeza de que não era temporário, de que a melhora continuaria. Além disso, estava desfrutando desses momentos privados de redescoberta, sozinha com meus novos sons. E, para ser completamente honesta, havia também um certo temor. Eu havia sido a namorada com deficiência auditiva por tanto tempo que não sabia como seria nosso relacionamento sem essa característica que, de certo modo, nos definiu desde o início. Preciso fazer uma pausa nesta história para perguntar: você já escondeu uma boa notícia de alguém que ama, apenas para saborear o momento por mais tempo, ou por medo de como essa mudança afetaria seu relacionamento? Aquele segredo que não é ruim em si, mas que quanto mais tempo passa, mais difícil fica de revelar. É uma sensação estranha, não é? Parte alegria por seu progresso pessoal, parte culpa por não compartilhar algo tão importante com quem você ama. Se você já viveu algo assim, ou está passando por uma situação onde um segredo está crescendo mais do que deveria, saiba que não está sozinho. Compartilhe nos comentários completando a frase: eu guardei um segredo porque... Ou, aprendi sobre honestidade em relacionamentos quando... Sua experiência pode ajudar alguém que está enfrentando o mesmo dilema agora. Vamos continuar nossa história e descobrir o que aconteceu quando meu pequeno segredo começou a revelar outros muito maiores. Uma semana se passou desde que notei a melhora na minha audição. Continuava usando os aparelhos auditivos normalmente, parcialmente por hábito, parcialmente por ainda precisar deles em ambientes muito barulhentos, e parcialmente para manter meu pequeno segredo. Planejava contar a Rafael em breve, talvez preparar um jantar especial para celebrar a notícia. Foi numa quinta-feira à noite que tudo mudou. Eu havia chegado em casa mais cedo do trabalho, com uma leve dor de cabeça. Tirei meus aparelhos auditivos para descansar
e me deitei no quarto com as luzes apagadas. Devo ter adormecido, porque quando acordei, já estava escurecendo. Ainda sonolenta, ouvi vozes vindas da sala de estar. Rafael havia chegado e não estava sozinho. Por força do hábito, estendi a mão para pegar meus aparelhos auditivos na mesa de cabeceira. Mas parei no meio do caminho. Eu conseguia ouvir. Não perfeitamente, mas o suficiente para distinguir a voz de Rafael e outra voz feminina que reconheci como sendo de Carla, minha melhor amiga. Estavam falando baixo, como se não quisessem me acordar, mas eu conseguia ouvir trechos da conversa. Planos, datas, algo sobre um jantar surpresa. Meu primeiro pensamento foi que estavam planejando uma festa de aniversário para mim, embora faltassem quase 3 meses para a data. Fiquei quieta, me sentindo um pouco culpada por escutar a conversa, mas também curiosa. Foi então que ouvi Carla dizendo algo que me deixou completamente alerta. E quanto ao anel? Já escolheu? Meu coração disparou. Anel? Rafael ia me pedir em casamento? A ideia me encheu de uma alegria tão intensa que tive que cobrir a boca com as mãos para não fazer barulho. Está comigo, respondeu Rafael, sua voz baixa, mas clara. Quero fazer isso da maneira certa, sabe? Algo que tenha significado para nós dois. Ela vai amar Rafa. Laura merece toda a felicidade do mundo, especialmente depois de tudo o que passou com a cirurgia que não deu o resultado esperado. Aquelas palavras me atingiram como um banho de água fria. Rafael achava que a cirurgia havia falhado? Mas a compreensão me atingiu como um raio. Eu nunca havia contado a ele sobre a melhora na minha audição. Ele ainda acreditava que eu não podia ouvir sem os aparelhos. Foi difícil vê-la tão desapontada, continuou Rafael. Por isso quero que esse momento seja perfeito. Já falei com os pais dela, eles virão para o jantar no sábado. E com seu irmão também, todo mundo já sabe. Todo mundo sabia. Todos, exceto eu. Bem, eu não. Deveria saber, mas agora sabia. E isso complicava tudo. E como você vai fazer? Perguntou Carla. Pensei muito nisso. Sabe como a Laura sempre diz que se comunica comigo não apenas com palavras, mas com todo o corpo, com o coração? Vou pedir a ela que tire os aparelhos auditivos. Quero que ela me veja pedir sua mão, não que me ouça. Quero que ela leia em meus lábios, em meus olhos, que veja nas minhas mãos trêmulas enquanto seguro o anel o quanto a amo. É assim que nos comunicamos nos momentos mais importantes, sempre foi assim. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Era o gesto mais bonito que alguém já havia pensado para mim. E eu havia arruinado tudo com meu segredo tolo. É uma ideia linda, Rafa, disse Carla, sua voz embargada de emoção. Mas e quanto a outra surpresa? Tem certeza que quer fazer tudo ao mesmo tempo? Outra surpresa? O que mais poderia haver além do pedido de casamento? Tenho. É o momento perfeito, respondeu Rafael, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Laura sempre sonhou em conhecer o Japão, ver as cerejeiras em flor. O Congresso de Tecnologia em Tóquio é daqui a 3 meses, tempo suficiente para planejarmos tudo. Será a nossa lua de mel antecipada. Japão. Cerejeiras. Meu sonho desde a adolescência. Como ele sabia? Eu havia mencionado isso apenas uma vez, quase 1 ano atrás, enquanto assistíamos a um documentário. Você acha que conseguiremos esconder isso dela até sábado? Perguntou Carla. Você sabe como a Laura é observadora. Rafael riu, baixinho. É o que torna tudo mais emocionante, mas não se preocupe, ela não tem ideia. Além disso, já confirmei com o médico dela que não há problema nenhum em viajar, mesmo após a cirurgia. Houve um momento de silêncio, e então Carla falou, sua voz mais baixa e séria. Rafa, só mais uma coisa. Você tem certeza que está pronto para isso? Quero dizer, com tudo o que aconteceu com sua família recentemente, a voz de Rafael mudou, tornando-se mais tensa. Prefiro não falar sobre isso agora. Carla, o importante é que amo a Laura e quero passar o resto da minha vida com ela. O resto...
Bem, lidaremos com isso quando chegar a hora. Do que eles estavam falando? Que problema na família de Rafael? Ele nunca havia mencionado nada. Desculpe, não quis tocar em um assunto delicado, respondeu Carla rapidamente. Você está certo, o foco agora é fazer desse momento algo especial para vocês dois. Ouvi o som de xícaras sendo colocadas na mesa, o tilintar de colheres. A conversa mudou para detalhes práticos sobre o jantar de sábado. Eu estava paralisada na cama, minha mente uma tempestade de pensamentos contraditórios. Por um lado, estava emocionada com o pedido de casamento, com a viagem ao Japão, com todo o cuidado e amor que Rafael estava colocando nisso. Por outro, sentia-me culpada por não ter contado sobre minha audição. E agora estava presa em uma situação impossível. Se contasse a verdade agora, estragaria a surpresa que ele havia planejado com tanto carinho. Se não contasse, estaria perpetuando uma mentira, ouvindo coisas que não deveria, inclusive aquela menção misteriosa a problemas na família dele. Além disso, havia algo mais, uma dúvida que não havia considerado até então. Se Rafael achava que minha cirurgia havia falhado, por que nunca havia tocado no assunto? Por que nunca havia me perguntado como eu me sentia sobre isso? Era como se estivéssemos vivendo em realidades paralelas, cada um com suas próprias verdades não compartilhadas. Nos dias que se seguiram, vivi um estranho teatro. Continuava usando meus aparelhos, fingindo não ouvir quando ele falava comigo de outro cômodo, mantendo todos os hábitos de comunicação que tínhamos desenvolvido. Rafael, por sua vez, inventava desculpas para sair, para fazer ligações no corredor do prédio, para mensagens misteriosas que chegavam ao seu celular. E havia aquela outra questão, o problema familiar que Carla havia mencionado. Durante uma tarde, enquanto Rafael estava no banho, fiz algo que jamais havia feito antes. Desbloqueei seu celular com sua impressão digital enquanto ele dormia. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Entre suas mensagens recentes, encontrei várias trocadas com alguém identificado apenas como pai. A última mensagem era do dia anterior. Filho, sei que está chateado comigo, mas preciso que entenda. Sua mãe ainda não está pronta para aceitar seu casamento. Dê tempo a ela. Por favor, não corte relações conosco. Podemos resolver isso como família. A resposta de Rafael havia sido curta e fria. Já dei tempo suficiente. Se vocês não podem aceitar a Laura e sua condição, então não há mais o que conversar. Meu convite para o jantar de sábado continua de pé, mas será a última chance. Depois disso, seguirei minha vida com ou sem a aprovação de vocês. Minha condição. Os pais de Rafael tinham problemas com minha deficiência auditiva? Como isso era possível? Nunca os havia conhecido pessoalmente. Rafael sempre dizia que moravam em outro estado e que era difícil para eles viajarem. Eu havia falado com eles apenas por videochamadas, breves e formais. Rafael sempre traduzia em sinais o que eles diziam, já que eles não conheciam língua de sinais, diferente do que ocorria com seu irmão mais novo. Rapidamente coloquei o celular de volta no lugar quando ouvi o chuveiro ser desligado. Minha mente estava em turbilhão. Havia descoberto não um, mas vários segredos. E agora eu precisava decidir. Continuar fingindo não saber de nada até o pedido de casamento ou confrontar Rafael com tudo o que havia descoberto. O sábado chegou mais rápido do que eu gostaria. Rafael estava visivelmente nervoso durante todo o dia, verificando seu telefone constantemente, arrumando e rearrumando coisas no apartamento. Disse que havíamos sido convidados para um jantar na casa de Carla, nada demais, apenas um encontro casual com amigos. Escolhi um vestido simples, mas elegante, azul marinho, que Rafael sempre dizia combinar com meus olhos. Quando estávamos quase saindo, ele pegou minhas mãos e me olhou profundamente. Laura, quero te pedir uma coisa estranha, ele disse, sua voz tremendo levemente. Quando chegarmos lá, quero que você tire seus aparelhos auditivos por um momento. Fingi surpresa. Por quê? Confia em mim, ele respondeu sorrindo.
É importante para mim. Por favor? Assenti, sentindo meu coração acelerando. Era agora. Todo o teatro chegaria ao fim. Eu precisaria tomar uma decisão. Quando chegamos ao restaurante, não à casa de Carla, como ele havia dito, percebi imediatamente que não seria um jantar casual. A mesa grande ao centro estava decorada com flores, velas e uma pequena caixa azul de veludo discretamente posicionada ao lado do prato de Rafael. E sentados à mesa, além de Carla e alguns amigos próximos, estavam meus pais, meu irmão e um casal mais velho que eu nunca havia visto pessoalmente, mas reconheci imediatamente, os pais de Rafael. Todas as conversas pararam quando entramos. Todos sorriam, alguns com lágrimas nos olhos. Rafael guiou-me até a mesa, puxou minha cadeira e, quando estávamos todos sentados, deu início ao jantar com um brinde. A mulher que mudou minha vida, ele disse, erguendo sua taça. Laura, você me ensinou que comunicação vai muito além das palavras. Todos ergueram suas taças. Notei que os pais de Rafael participaram do brinde, mas seus sorrisos pareciam tensos, forçados. O jantar transcorreu com conversas leves e risadas. Rafael estava especialmente atencioso, traduzindo, para mim sempre que necessário, mesmo que eu conseguisse ouvir boa parte do que estava sendo dito. Em determinado momento, percebi que seus pais o observavam com uma expressão que misturava preocupação e resignação. Após a sobremesa ser servida, Rafael se levantou. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Era o momento. Laura, ele começou, sua voz firme, mas emocionada. Desde que te conheci naquele café, soube que havia encontrado alguém especial, alguém que me ensinaria a ver o mundo de uma forma diferente, mais profunda, mais verdadeira. Ele se ajoelhou ao meu lado e pegou minhas mãos. Nosso relacionamento sempre foi baseado em mais do que palavras. Nos conectamos em um nível que transcende a fala, que vai direto ao coração. Ele fez uma pausa respirando fundo. Por isso quero te pedir algo. Poderia tirar seus aparelhos auditivos por um momento? Quero que este momento seja apenas sobre nós dois, sobre o que vemos nos olhos um do outro, sobre o que sentimos, sem intermediários. Com as mãos trêmulas, retirei meus aparelhos e os coloquei sobre a mesa. O restaurante ficou mais silencioso para mim, mas não completamente. Eu ainda podia ouvir o suave murmúrio das conversas nas outras mesas, a música ambiente, o tilintar de talheres. Conseguia ouvir, e ninguém além de mim sabia disso. Rafael pegou a caixinha de veludo e a abriu, revelando um anel delicado com uma pedra azul que brilhava sob a luz das velas. Seus lábios se moveram, formando as palavras que eu podia ler claramente e que, para minha surpresa, também podia ouvir. Laura, você me daria a honra de ser minha esposa? De construirmos juntos uma vida baseada em amor, respeito e verdadeira comunicação? Foi naquele momento, com a palavra verdadeira ecoando em meus ouvidos, que tomei minha decisão. Não podia começar nosso noivado, nossa vida juntos, com uma mentira entre nós. Rafa, disse, minha voz trêmula, antes de te responder, preciso te contar algo importante. A expressão dele mudou, de esperança para confusão. Eu posso ouvir você, continuei, agora com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Minha cirurgia funcionou. Minha audição começou a melhorar há uma semana. Eu não contei porque queria ter certeza de que não era temporário. E depois não sabia como contar sem parecer que tinha escondido algo importante de você. A mesa inteira ficou em absoluto silêncio. Rafael me olhava com uma expressão que não consegui decifrar. Surpresa, confusão, talvez até mágoa. Você pode me ouvir agora, sem os aparelhos? Ele perguntou finalmente, sua voz baixa. Assenti, incapaz de falar através das lágrimas. Por quanto tempo? Ele perguntou. Uma semana. Comecei a notar a diferença na semana passada. Cada dia ficava melhor. Rafael fechou os olhos por um momento, processando a informação. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Não raiva ou decepção, como eu temia,
mas uma estranha mistura de alívio e determinação. Então você pode me ouvir agora quando digo que te amo mais do que qualquer coisa neste mundo, ele disse, agora sorrindo através de suas próprias lágrimas. E isso significa que você também me ouviu ontem à noite, no telefone, quando eu disse aos meus pais que eles precisavam aceitar você exatamente como você é, ou não teriam mais lugar na minha vida. Meu coração parou. Ele sabia que eu podia ouvir? Ele sabia que eu havia descoberto seu segredo? Sim, Laura. Ele continuou, como se lesse meus pensamentos. Percebi há alguns dias. Você reagiu a um barulho na cozinha quando estava sem os aparelhos. Foi só um pequeno movimento, mas eu notei. Sempre noto tudo sobre você. Por que não disse nada? Perguntei, chocada. Pelo mesmo motivo que você, imagino. Queria esperar que você me contasse quando estivesse pronta. Mas, então, ontem à noite, propositalmente, tive aquela conversa acalorada no telefone com meus pais. Alta o suficiente para que você pudesse ouvir se realmente estivesse ouvindo. Olhei para os pais dele, que agora pareciam completamente desconfortáveis. A mãe de Rafael desviou o olhar, mas o pai assentiu levemente, como se confirmasse tudo. Meus pais estavam relutantes em aceitar nosso relacionamento, Rafael explicou, agora para todos na mesa. Não por causa da sua condição auditiva, como você deve ter pensado quando ouviu parte da conversa, mas porque eles temiam que eu estivesse me sacrificando, como se amar alguém com uma deficiência fosse algum tipo de fardo, uma visão antiquada e prejudicial que nunca compartilhei. Ele se virou para os pais. Convidei vocês hoje porque queria que vissem com seus próprios olhos a mulher incrível que escolhi. E agora, com esta reviravolta inesperada, talvez possam entender que rótulos e limitações muitas vezes existem apenas em nossas mentes. A mãe de Rafael finalmente falou, sua voz embargada. Filho, seu pai e eu estávamos errados. Vemos isso agora. Pedimos desculpas a você e especialmente a Laura. Rafael voltou sua atenção para mim, ainda ajoelhado, ainda segurando o anel. Então, Laura, com todas as cartas na mesa, com todos os segredos revelados, eu te pergunto novamente, você me daria a honra de ser minha esposa? Através das lágrimas consegui responder, sim, 1000 vezes sim. Enquanto ele colocava o anel em meu dedo, o restaurante inteiro explodiu em aplausos. Meus pais choravam abertamente, Carla tirava fotos, amigos comemoravam, e pela primeira vez eu podia ouvir tudo aquilo, a celebração, as felicitações, a promessa de um novo começo. Mais tarde naquela noite, quando estávamos sozinhos em nosso apartamento, Rafael me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Sabia que o Japão é ainda mais bonito quando você pode ouvir o sussurro das cerejeiras ao vento? Ri através das lágrimas. Você sabia que eu ouvi sobre a viagem também? Suspeitei, ele respondeu beijando minha testa. Mas isso não torna a surpresa menos especial. Torna? Naquela noite, refleti sobre como nosso relacionamento havia sobrevivido não a um, mas a vários segredos. Como ambos havíamos escolhido acreditar no melhor um do outro, mesmo quando não tínhamos todas as informações. Como no fim, a comunicação mais importante não era sobre palavras ditas ou ouvidas, mas sobre corações abertos e dispostos a entender. Meu namorado havia tirado meu aparelho auditivo para me pedir em casamento. Ele não sabia que meus ouvidos tinham sarado na semana passada. Ou talvez soubesse. E talvez esse fosse o ponto. Que amor verdadeiro transcende palavras, transcende a audição perfeita ou imperfeita, transcende até mesmo nossos pequenos segredos. Porque no final, o que importa não é o quanto podemos ouvir, mas o quanto estamos dispostos a escutar com o coração. Se esta história tocou seu coração, ou se você já enfrentou desafios de comunicação em seus relacionamentos, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Aqui neste canal, compartilhamos histórias reais que mostram que, mesmo nos momentos mais complexos, sempre existe um caminho para a compreensão e o amor verdadeiro.
Nossos inscritos frequentemente me escrevem dizendo como essas narrativas trouxeram um novo olhar para suas próprias relações. Se você sentir que estas histórias podem trazer um pouco de luz e inspiração para a sua vida, considere se inscrever no canal. A cada semana, trazemos uma nova história que pode ser exatamente o que você precisa ouvir naquele momento de dúvida ou conflito. Estamos juntos nessa caminhada, um gesto de amor de cada vez, em direção a relacionamentos mais honestos, profundos e satisfatórios. Obrigado por estar aqui hoje e até a próxima história.